Acredito que dentro das atualizações e patches automáticos seria isso, e nós estaremos agora indo para o Fail to Ban. No Fail to Ban, que basicamente ele vai configurar formas de proteção de força bruta, ele trabalha fazendo a verificação do /var/log das autenticações ou do journal D. Então ele faz ali, eu comentei aqui sobre a questão de comentar a monitoração, o regex e os filtros. Então ele fica ali verificando como que está a situação de autenticação e depois disso ele se comunica de maneira automatizada com o firewall, né, o iptables ou nftables, e ele vai criar tipo um banimento para aquele determinado IP que está realizando uma atividade entre aspas suspeita, né, de acordo com o que tu especificar no arquivo de configuração. E ele cria uma regra dinâmica para, entre aspas, banir ou negar aquela conexão específica para o IP. Então ele faz um banimento de IP. De maneira geral, é isso. Eu vou estar entrando agora já no arquivo de configuração aqui do Fail to Ban para mostrar isso. etc Fail to Ban, nós temos alguns arquivos. Os dois que nos interessam para agora são o jail.conf e o jail.local. O jail.conf é o arquivo master, então não é interessante modificar ele. Normalmente o que o pessoal faz, cria uma pasta e lá nessa pasta ele determina as modificações. Então se a gente entrar, por exemplo, aqui no cd jail.d e dar um ls, ó, tem as configurações já padrões do Debian. Nós podemos rodar um les aqui, vou rodar um nano para só estar verificando e mostrando. Então tá aqui, então Ctrl X para sair, não vou modificar nada. Eu, por exemplo, utilizei o arquivo que é o jail.local. Vou estar rodando aqui um nano no jail.local, que ele é basicamente uma cópia do jail.conf. Nós temos o arquivo inteiro determinado, o que pode, o que não pode, com todos os comentários. Ele já comenta aqui, tanto que o cabeçalho é o mesmo, ó, não deve modificar esse arquivo, porque eu não tirei os comentários, mas tu pode estar tirando se tu quiser. Tem pessoas que deixam somente as regras essenciais aqui e reduzem o tamanho desse arquivo. Deixei aqui especificado o runtime, o findtime e o max retry. Nessa parte ele está determinando o seguinte: quanto que vai ser o tempo que o determinado host ele vai ficar banido. Quem for identificado como uma possível suspeita, ameaça, ele vai tomar um banimento de 10 minutos. O find time ele é a janela de tempo que ele vai ficar analisando. Então, se um indivíduo, um computador, algum serviço automatizado, ele tentar, dentro de uma janela de 10 minutos, ele tentar realizar uma requisição e não ter sucesso nela, de acordo com as regras aqui especificadas, ele vai tomar um banimento de 10 minutos. Tem outras variações que podem ser feitas aqui para, por exemplo, adicionar, nesse caso aqui, adicionar um multiplicador. Então, na primeira tentativa ele vai tomar um banimento de 10 minutos, na segunda ele pode tomar um banimento de 20 e por aí vai. Então eu especifico um fator de multiplicação. Ele pode tomar um banimento, por exemplo, de 10 minutos na primeira, na segunda se eu utilizar 5 ele vai tomar um de 50 minutos e por aí vai. É um arquivo de configuração bem interessante que cabe analisar para cada cenário e para cada aplicação que está sendo utilizada. Nesse caso eu estou me focando mais no SSH, mas é interessante citar, tendo ele habilitado já é melhor do que nada. A miscelânea dele seria a questão desses servidores web, onde ele vai trabalhar com a questão de evitar com que tenham requisições para páginas ocultas ou DOS, um DOS leve ali. Em banco de dados, para a questão de brute force, de força bruta, então o pessoal tentar adivinhar a senha do banco de dados e rodar muitas requisições. Para servidores de e-mail, então ele vai estar verificando conexões de spammers e robôs de força bruta também. E para aplicações web, como o WordPress, por exemplo, onde ele vai estar verificando os logs de login. Logo abaixo aqui, nós podemos estar verificando justamente o que eu estou comentando, que é onde ficam as aplicações que ele vai estar trabalhando. Então nós temos o SSHD, já se encontra habilitado, a porta está como SSH, mas normalmente é a 22, pode ser alterada. E aqui a questão de log e backend. E aí, se vocês forem dando um scroll, vocês vão verificar que tem para a questão de HTTP. Então aqui ele vai comentar sobre o Apache, sobre o Nginx. Nesse caso eu não vou estar mexendo em nada disso, mas é interessante salientar que é nesse arquivo de configuração que está os servidores de e-mail, Postfix, Sendmail. E mais abaixo aqui nós podemos ver, por exemplo, que ele tem suporte para Asterisk. Ele já vem pré-configurado com isso.
para o MySQL, para o MongoDB, e aí vai conforme for a tua necessidade. Até por Counter-Strike tem. Eu já tinha feito as configurações, mas ele já vem com SSH habilitado, beleza? Eu deixei configurado esses 3 aqui, ele dá um banimento de 10 minutos, numa janela que ele vai estar verificando de 10 minutos, com 3 possibilidades de erro. Então ele vai tentar 3 vezes, se ele falhar, ele toma o banimento, beleza? Então, Ctrl A, Ctrl X, aqui eu não vou conseguir nem escrever porque eu não estou utilizando as permissões de sudo. Para fazer a instalação desse programa, nós estaríamos utilizando o comando sudo apt install fail2ban, eu já tenho ele instalado, não vai mudar em nada. E para fazer alguma verificação específica, nós estaríamos rodando o fail2ban client status do serviço que nós temos interesse. Então tá ali, não tem nada por enquanto. Tu pode estar rodando o systemctl para verificar e habilitar o serviço. Então, systemctl enable fail2ban para ele iniciar sempre. Executou, o start ele já está funcionando. Eu vou dar um status fail2ban. Tá ali, rodando, tudo certo. Para finalizar, eu vou estar comentando sobre a questão de time zone. O time zone é a configuração de hora e sincronização do servidor. Então, se nós rodarmos aqui um sudo timedatectl, ele vai mostrar que horas são dentro de qual time zone eu estou utilizando. Aqui é o América São Paulo, que é o -3. Tem que utilizar isso diferente, dependendo aonde é e aonde está situada a tua aplicação. E existem várias formas dos computadores fazerem sincronizações. Eu até já mostrei aqui como que tu poderia setar utilizando o comando do timedatectl com set time zone América São Paulo. Então, se tu rodar esse comando aqui no teu terminal, tu vai conseguir já especificar que tu quer que ele puxe o time zone de São Paulo. A questão de hostname, isso daqui tu já configura normalmente na instalação do servidor hoje, mas se tu não tiver configurado, tu pode mudar. Coloquei aqui meu servidor top, mas tu pode mudar. E no final eu deixei um extra, que é a questão do NTP. O NTP é um Network Time Protocol, então é um protocolo via rede que ele permite com que tu puxe as sincronizações de horário de um servidor principal. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos o servidor da NICBR, vocês vão apontar para os servidores deles. O servidor de vocês ele vai estar então sincronizando a partir desses servidores utilizando o NTP. Eu mostrei até aqui como é que seria a ideia de ser feito, então tu pode utilizar o ST1, o ST2, A, B, C. Eu vou mostrar o site da onde vocês vão puxar isso para vocês verificarem como que vocês podem fazer de acordo com a própria documentação deles. É o ntp.br. Então vocês podem estar verificando para sincronizar. Então, se for um Windows, um Linux, um Mac, roteador ou smartphone, no caso aqui é Linux, tem várias formas de vocês fazerem isso. Tem até a questão do NTS, que é para garantir ali uma maior segurança junto ao protocolo NTP. E, por exemplo, utilizando o systemd com timesync, vocês vêm aqui, ó, vocês vão ter que rodar um install, dependendo se não tiver instalado. Aí vocês vão ir no arquivo de configuração também, que eles especificam aqui. E aqui eles determinam como que vocês podem utilizar os servidores principais e os servidores de fallback aqui, ó. Aí ativação e aqui verificação de funcionamento, beleza? Eu não vou estar fazendo essas configurações aqui, é interessante mostrar, é um extra que eu comentei. Aqui tem o FAQ deles, então as principais dúvidas. Dito isso, comentando sobre essa possibilidade da configuração, isso vai trazer para vocês uma latência mínima e, entre aspas, uma maior confiabilidade, porque, querendo ou não, é um serviço dedicado justamente para possibilitar essa sincronização dos relógios, certo? E a sincronização ela é importante para uma questão de auditoria e também para evitar alguma quebra de token, porque se o teu computador ele não está com os horários ajustados, pode ocorrer que ele não consegue organizar direito ali qual horário foi um determinado log, por exemplo, ou a questão dos tokens, porque tudo isso funciona utilizando também essa questão de sincronização de relógio. Possivelmente, se tu pesquisar, tu vai ver se vai ser útil para ti ou não, mas comento para fim de explicação. Coloquei aqui o 8, o próximo nível seria tu utilizar infra as a code. Num cenário da escala, tu não vai ficar abrindo o servidor e rodando esses comandos que eu estou colocando aqui e verificando o arquivo de configuração na mão. Já direto um Ansible, por exemplo, e determinar lá o que tem que ser feito. Então, vamos supor que tu precisa fazer isso em 100 máquinas. Fica inviável tu ficar abrindo uma máquina por vez usando SSH, rodando todos os comandos de firewall, desde o primeiro vídeo até aqui, para fazer com essas configurações que, de certa forma, são bem básicas. Eu não cheguei a comentar sobre a questão de cloud. Então, dentro da computação em nuvem,
existe muito a questão de escalabilidade por demanda. Então tu consegue subir a instância conforme tu precisa. E justamente aí entram outras aplicações, por exemplo, como o Terraform, né? Então o Terraform ele faz ali, tu pode setar para ele já se comunicar de maneira mais escalável com o teu provedor cloud. E depois o Ansible já entra nas máquinas, rodar esses passos nas máquinas de maneira mais rápida e mais automatizada. Então isso reduz a chance de erro e possibilita, claro, uma economia, uma grande eficiência no uso do tempo aí. Então o vídeo fica por aqui. Se tu achou interessante, deixa um like, comenta. Se tu tiver alguma dúvida, compartilha com alguém que tu acha que precisa saber sobre isso. Falamos na sequência.